Olá, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Você sabe, toda sexta-feira no Bar Dalos Comida e Arte, no centro de Natal, ao vivo pela minha página no Facebook. Depois vai para o YouTube, um programa de entrevista descontraído em ambiente de bar, mas com conteúdo, com seriedade, abordando tudo sobre política, sobre realidade, sobre Rio Grande do Norte, sobre cultura. A entrevistada de hoje, como você já pode ver, é Aline Juliette, advogada, militante feminista negra e suplente de vereadora pelo PT. A quem eu vou saudar, Aline Juliette, boa tarde. Oi, boa tarde, Cefas, boa tarde quem está aí nos assistindo. Estou adorando aqui o formato de uma conversa de botequim, porque na bancada do jornal a gente já sabe, né? E aqui no mais descontraído. Mais descontraído, como você sabe, o programa é literalmente no botequim, com comida e cerveja na mesa, um bar em funcionamento, as pessoas podem passar a fazer pergunta, e quem está assistindo ao programa também pode fazer pergunta. Manda pelo Facebook, que a gente faz a pergunta aqui para a Aline para responder dentro do possível. Lembrando que o programa tem filmagem de José Áglio, produção de Raquel Lucena, assistente de produção Ananda Carvalho e o apoio logístico dos queridos Lula Belmont e Ricardo Nelson. O programa tem apoio do SINSP, do Singpetro, da Anoreg, do Saiba Mais, Francisca Seguro e Adurne Sindicato. E lembrando ainda, fique em contato com a gente, mande dicas também, troca ideias, enfim, o programa é interativo. Aline, vamos brindar, fazer a primeira pergunta. Um brinde, saúde. Saúde. E deixa eu fazer a primeira pergunta sobre, já que o formato, a gente tem tempo aqui, vai ter quase uma hora para conversar. Você hoje é suplente de vereadora, a gente vai falar sobre isso, triscou ali, ser eleita vereadora, com poucos votos de diferença. Você é militante política, tem um trabalho político bacana, reconhecido. Mas como é que começou tudo isso? Como é que foi sua infância, sua pré-adolescência, adolescência? Você era de família militante, foi por conta própria? Conta um pouquinho como é que surgiu na infância e na adolescência a Aline Juliette militante. Olha, esse é um fato muito curioso, porque eu sou filha de duas pessoas nada militantes. Meu pai é cabo do exército e minha mãe é uma dona de casa, que casou virgem, inclusive, desculpa, mamãe tá listando nesse momento, mas que tinha uma visão muito... Minha mãe é evangélica, eu era evangélica quando era criança, assim, talvez pouca gente saiba. Eu ia pro conjunto da igreja, dava testemunho. Então, talvez até essa facilidade de comunicação tenha começado. Eu ia para a escola dominical e passei a compreender, na verdade, primeiramente, olhar os conflitos, as questões, a partir daquele olhar religioso, né? E crítico também. Então, se eu tinha a oportunidade de ir ao púlpito, dar um testemunho sobre algo que tinha passado comigo, eu já fazia algum tipo de avaliação crítica, mesmo ali aos 14 anos. E eu entrei no Cefet aos 15, e eu acho que essa foi a grande virada. O Cefet, que é uma escola técnica federal, pública, e eu vinha das escolas públicas, então eu já tinha passado por greves de professores, e eu pegava o transporte público, então eu tinha uma vida que eu precisava de muitas políticas públicas, não tinha muita consciência de como isso era feito. Quando eu entrei no Cefet, e aí tinha um grêmio muito ativo, então me convidavam para participar de um protesto contra o aumento de passagem. Eu não era do grêmio, eu era uma aluna. Então, eu não sei se vocês vão lembrar, em 2005 teve um caso que o shopping Midway Mall queria construir uma passarela para dentro do bosque do Cefet. E isso foi uma grande mobilização entre os estudantes para que isso não acontecesse, para que a gente não precisasse ali destruir aquelas árvores, tirar uma parte do bosque para que aquilo virasse uma passarela. E houve também muita movimentação política para que isso não acontecesse. Eu não tinha consciência necessariamente, mas participava desses movimentos. Então eu acho que isso foi um pouco de uma semente. Depois eu entrei no curso de Direito da UFRN, e aí eu fui do Centro Acadêmico Amaro Cavalcante, conheci a política institucional da universidade, participava dos colegiados dos professores. Quando tinha professor faltando demais, a gente cobrava que aquele professor participasse. Então, conheci a política da universidade. Nessa época teve revolta do busão na cidade. Eu me tornei advogada militante em direitos humanos. Então, a causa das mulheres, lá no meu TCC, foi algo que eu escrevi sobre. Então, assim, foi um desenvolvimento que começou, eu acho que é a educação, para vocês verem. A educação está muito ligada. Foi essa minha vida na escola que me mostrou que existia algo que a gente podia fazer frente às nossas necessidades, lutar por políticas públicas e lutar pelo que a gente acredita. Perfeito. Aline, você morava onde? Qual bairro?
morava e moro hoje no Pitimbu. Pitbull, da Satélite, perfeito. Sobre isso, eu tenho algumas pessoas conhecidas, inclusive 2 grandes amigas, que já me deram testemunhos, depoimentos, uma delas até numa entrevista, dizendo com orgulho, graças às políticas públicas eu fui a primeira pessoa da família formada. Foi o seu caso, assim? Como é que foi isso na sua estrutura familiar? Foi o meu caso. Eu, antes de entrar no Cefet, eu não tinha, assim, o sonho de entrar na universidade, digamos, até porque eu não tinha um exemplo. Eu acho que isso tem muito a ver, vocês devem ver, muitos médicos que são filhos de médicos, muitos advogados que são filhos de advogados. Eu não tinha nem tios, nem parentes que tinham curso superior. Então eu não tinha eu até escrevi isso nos meus agradecimentos do mestrado, eu não tinha alguém que me mostrasse como era aquela trilha, era sempre inédita. Então, os professores tiveram uma influência muito grande de dizer, olha, você pode entrar na escola técnica, olha, você pode entrar na universidade. Então, eu escolhi o curso de Direito, meu irmão mais velho, o Mário, ele tinha feito vestibular para Direito, não tinha passado, e aí eu, pesquisando eu ia fazer um ano de cursinho sobre o que eu gostaria de ser, escolhi o curso de Direito, passei. E vou dizer para vocês que o impacto para mim ter passado em Direito foi até menor do que ter entrado no Cefet. Nossa! Eu fiquei muito mais emocionada, me marcou assim de uma maneira... Porque o Cefet é um momento da adolescência, né? Que você está formando sua personalidade. Sim. E eu lembro na época era R$30, eu fazia o cursinho ali era até um vereador da época, Luiz Machado. Tinha um cursinho gratuito ali no Palácio de Esportes. Eu ia aos domingos, só que a inscrição era R$30. Eu cheguei a dizer, pai, se o senhor não quiser pagar, porque eu não estou fazendo um cursinho pago, não sei, eu não acreditava muito em mim mesma. Meu pai, não, você faz a prova, se não passar não tem problema. E eu passei na prova do Cefet, então isso pra mim me marcou muito, muito. E aí o Cefet, como é uma escola de qualidade, e eu ia me dedicar a estudar para entrar na universidade, eu pude, então, me sentir mais preparada. Sim. Então, eu entrei no curso de Direito, primeira pessoa da família a entrar na universidade, minha mãe estudou até a 5ª série, meu pai fez até a 8ª, então meu pai terminou depois que entrou no Exército, terminou o ensino fundamental. Sim. E meus irmãos, eu tenho um irmão que entrou na faculdade, mas passou no concurso público e trancou a faculdade. Meus irmãos não fizeram. E dos meus tios, então assim, a primeira pessoa da família mesmo. Porque se você vai pensar dos meus tios, dos meus avós, ninguém, tipo, as pessoas da família que tinham melhores condições eram pessoas como meu pai, que tinha um salário de cabo, outro tio que era mestre de obras, e assim, uma família muito simples. Então, para uma pessoa sonhar em ser advogada, e depois só entrando assim num pequeno parêntese para fechar, às vezes tem tendência de se comparar com os colegas, especialmente num curso elitista como o curso de Direito. Então você vê ali colegas que aos 18 anos ganharam carro porque passaram na faculdade. E eu do Satélite pegava ônibus, dependia de carona para chegar no Natal Shopping à noite. E a gente percebe como essa trilha, para quem é filho, que é a pessoa de origem popular, é uma trilha que a gente se cobra, às vezes, além do que deveria. O fato de eu me formar advogada, para a história da minha família, eu preciso enxergar isso como uma vitória, como algo positivo, como, sabe, uma superação. Então, quando eu parei de me comparar, assim, eu acho que as coisas andaram um pouco melhor. Passei a me sentir um pouco melhor, sabe? Então, eu acho que a gente tem que buscar encontrar o nosso propósito e saber, dentro das nossas possibilidades, né, o que a gente pode lutar para alcançar. Perfeito, uma história linda. Essa história da quebra do paradigma mostra a importância das políticas públicas de educação, não é, Aline? São tantas histórias nesse sentido. Exatamente, porque minha mãe, ela não teve direito a estudar, né? Ela era empregada doméstica quando eu era 15 anos e a patroa dela disse que mamãe foi um dia, contei essa história hoje, me emocionei, estava no bar, dizendo conversa de botequim, mas agora acho que eu não vou chorar de novo, não. Eu contei muito isso na campanha, porque minha mãe foi empregada doméstica de um prefeito em Natal na época da ditadura. E olha só, hoje em dia a filha dela é candidata, suplente de vereadora. Que história! Pois é, mamãe foi empregada na época do governador Cortez Pereira. Na época, mamãe não gostava nem que eu contasse muito essa história, porque assim, ela tem uma certa gratidão, ela veio
do Seridó, para morar em Natal, então era muito bem tratada. Porém, mamãe se matriculou na escola doméstica à noite, escola filantrópica, mas minha mãe era copeira nessa casa, então ela tinha que servir o jantar, tirar, enfim. E aí minha mãe se matriculou e foi um dia. No outro dia, a patroa dela disse: Salete, olha, não vai dar para você continuar indo para a escola, minha mãe com 15 anos, porque você precisa servir a sobremesa do jantar. Nossa. E aí minha mãe, lá aos 15 anos, não pôde estudar porque ela tinha que servir a sobremesa do jantar. E depois mamãe trabalhou nas fábricas, enfim, minha mãe estudou até a 5ª série. E essa era uma história que ela contava muito e a gente não tinha tanta percepção assim do grau de exploração que isso significava. E aí na mesa de bar a gente estava falando sobre o filme Que Horas Ela Volta. E aí minha amiga falando de como aquela patroa, ela via a mãe dela às vezes, sabe, a briga da mãe dela com a empregada da casa, parecia. E eu disse, eu assisti aquele filme e enxerguei minha mãe naquela empregada compassiva. E aí eu comecei a entender que aquela gratidão que minha mãe tinha, na verdade, era falta de reconhecimento de toda a exploração a que ela já foi vítima. Perfeito, uma história linda, muito interessante. Aline, agora vamos fazer o link temporal para... Você já falou como a educação mudou a sua vida, mudou a forma de como você enxergava. E a militância política? E se filiar a um partido? Como é que surgiu isso na sua vida? Olha, a militância partidária, oficialmente, eu sou filiada ao PT desde 2018. Porém, eu me formei no curso de Direito em 2015. E quando eu entrei no curso, Natália Bonavides, que é deputada federal, fazia parte do centro acadêmico, chamou diversos alunos para fazer parte. Então, eu entrei no centro acadêmico e depois disso, né, depois de passar por toda essa militância, Natália, quando eu terminei o curso, ela foi candidata a deputada federal, ou a vereadora, em 2016. Então, era uma pessoa do meu convívio candidata a um cargo eletivo. Eu nunca tinha vivenciado isso, né? Então, eu fiz campanha para a Natália, apoiei, ia para a rua com bandeira, panfletar. E Natália se elegeu, então eu pude ver ali uma pessoa do meu convívio se elegendo e uma mulher jovem, então foi muito inspirador. Quando em 2018 Natália sai candidata a deputada federal, e em 2018 teve 2 fatos políticos nacionais que mexeram muito comigo, que foi a morte de Marielle em março de 2018. Sim. E eu não conhecia a história de Marielle, foi um fato curioso porque eu acordei, eu soube da notícia pela manhã, e vendo minhas redes sociais, vi que uma vereadora, uma das mais votadas do Rio de Janeiro, tinha sido assassinada. Uma mulher negra, e vi alguns vídeos da época da campanha dela, e eu fiquei uns 15 minutos sentada assim, sabe como é que pode? E eu que via a política assim, com minha amiga vereadora, e isso mexeu comigo. E aí Lula foi preso em abril, que foi, pronto, acho que Lula foi preso e eu me filiei uma semana depois. Porque eu, pelo fato de ter feito direito, lá em 2016 com o golpe contra a presidenta Dilma, que foi uma coisa assim, que um impeachment era para acontecer, se tivesse fatos jurídicos que justificassem, né, a destituição do presidente da República. Mas não foi isso que aconteceu, né? Até hoje a gente vê as entrevistas que a Michel Temer falando que ele falou Dilma, ontem, né? Inclusive, que ele falou que a presidenta Dilma é honestíssima. Frase dele. Só que ela não tinha dificuldade de relacionamento, ou seja, não seria para o Centrão. Exatamente. Não seria para os corruptos. Então, uma mulher honestíssima que foi destituída do cargo de presidenta da República, a primeira mulher a ser presidenta da República. Então, em 2016, eu fiquei um pouco desenganada. Poxa, o direito só funciona para quem tem o poder. E aí, em 2018, Lula é preso. E aí eu vi, não, só pela institucionalidade, só pelo academicismo, a gente não vai conseguir alcançar as mudanças sociais que a gente acha relevantes. E me filiei ao PT, que era o partido que eu já era mais próxima, e Natália se elegeu deputada federal. E aí as primeiras sementes, assim, para ser vereadora teve uma reunião, não sei se você conhece o professor Hudson Guimarães, sim, que é do Cinti. Sim. Ele é tio de um amigo meu, Leôncio, meu amigo da faculdade. E aí numa reunião lá, Natália estava chegando, eu apoiadora de Natália precisou se atrasar um pouco.
Então eu fiz uma fala no início, essa fala que eu fiz sobre estudar no Cefet, sobre mudança de vida através da educação. E aí quando terminei, as irmãs de Hudson e a vereadora, porque Natália era vereadora, todo mundo já na expectativa que ela fosse se eleger deputada federal, então já estava todo mundo, Aline, vereadora, eu quero votar em você. E plantou essa semente, que aí em 2020 eu tive a coragem de ficar candidata. Perfeito, muito interessante. Agradecer as pessoas que estão chegando no Bardalos, o amigo Carlos Eduardo Fernandes Amorim, empresário aí no Bardalos, Maria Goretti, presidente da Samba, aqui também. Aline, você desfilhou em 2018. Em 2020, você já foi candidata e ficou na segunda suplência. Poderia ter sido a primeira suplência se aquela confusão dos votos com o PTB, Daniel Valença tivesse sido eleito. Você seria a primeira suplente. Como é que foi? Você esperava essa votação? Você esperava triscar ali? Inclusive a sua votação para Daniel Valença foi bem próxima. Foi poucas centenas de votos. Como é que foi esse processo todo? Eu vou contar para vocês, para você e para vocês, da apuração, sabe? Que foi um momento muito marcante. A gente fez toda aquela campanha. Eu vou dizer para vocês que eu fiz o melhor que eu pude. E nós, eu e as pessoas próximas, meus amigos, fizemos o melhor que pudemos. Então a gente foi para aquela apuração com a sensação de dever cumprido. Sim. E minha expectativa. E eu nas reuniões do partido dizia, eu estou fazendo campanha para ganhar. Não vim fazer campanha para fazer brincadeira, não, eu quero ganhar. Só que a gente sabe como é a política, a gente não tem o domínio de tudo. Então, a apuração era o momento. E aí, teve um determinado momento, quando estavam 80% das urnas apuradas, que estava Divaneide, Brisa e eu, como as três entrando, assim como o Daniel, assim que acabou, eu tinha entrado, né? Só que eu só estava com a diferença de 6 votos do Daniel nesse momento. E foi uma empolgação, eu recebi tantas mensagens, eita! E meu nome saiu até na rádio, não tem aquele pessoal que fica acompanhando a apuração, né? E assim, o povo de Natal, Aline e Juliette. As parciais, né, de quem estão eleitos naquele momento. Porque foi uma apuração que teve uma demora, assim, então passou esses 80% um tempão. E essas pessoas me dizendo que eu estava entrando e eu não conseguia conceber muito bem o que aquilo significava. O quê? O PT está fazendo 3 e eu sou a terceira nesse momento. Estou sendo vereadora nesse momento. E aí, mas enfim, aí acabou. Minha diferença para Daniel Valença eram apenas 6 votos. O companheiro Daniel foi, naquele momento que terminou a votação, considerado eleito. Então o PT estava fazendo 3 e eu, assim, muito feliz por ter contribuído, né, com que o nosso partido tivesse tido esse crescimento. E numa recontagem logo em seguida, então Daniel saiu, se tornou primeiro suplente e eu fui para a segunda suplência. E eu recebi muitas mensagens, assim, considerando uma surpresa, surpreendente. Eu não vou dizer que eu não concordo tanto com isso, porque para nós que estávamos trabalhando no dia a dia da campanha, não foi ao acaso, né? Às vezes, claro. Ai, que grande surpresa, parece assim que caiu do céu. Não caiu do céu, foram trabalhos muito duros, assim, aonde a gente pôde, né, dialogar na cidade, nos comunicar com as pessoas, e o que eu percebi, meus amigos percebemos, que a gente leva jeito, sabe? Tipo, eu não tinha um líder de marketing, formado em marketing político, mas se você for perguntar das campanhas de 2020, o que eu mais ouvi é como sua campanha tá linda, tá propositiva e não sei o quê. E eram eu, os meus amigos, que pensamos, então assim, tinha uma campanha de marketing nossa, que era uma foto, metade meu rosto, metade de alguém, uma frase dessa pessoa sobre mim. Então tinha com a governadora, tinha com o Saul, que é um grande amigo do Cefet, que é de Jucurutu, de origem popular. Então, essa identificação necessária de se criar entre o candidato e entre os eleitores foi algo que a gente tentou construir pelo feeling e a gente viu que deu muito certo. Perfeito, histórias de campanha. Aline, deixa eu fazer uma pergunta. Eu acompanho a Câmara de Parnamirim de Natal, de Parnamirim também, mas o assunto aqui é a Câmara de Natal. Há tempos. Eu cobri vários mandatos que era sempre formado por homens, geralmente 2 homens do PT. Hugo Manso, Júnior Rodoviário, Hugo Manso e Fernando Lucena. No entanto, para certa surpresa dos jornalistas políticos, duas mulheres negras, Divaneide Basílio e Brisa Braque, foram eleitas. E você logo atrás
na suplência. Mudou o PT, mudaram as mulheres do PT, mudou o eleitorado. Qual é a sua visão sobre isso? Nossa, essa é algo muito curioso, que todo mundo quer entender, né? O que foi que houve. Eu vou dizer que eu não tenho uma resposta muito objetiva, mas pensando no que eu vejo na academia, em relação às pesquisas e das políticas públicas, por exemplo, eu estudo interseccionalidade, que é um conceito nascido das mulheres negras, que é uma nova visão da sociedade, que é um ângulo de visão da sociedade, que considera que cada um de nós somos formados por marcadores sociais da diferença. Então não adianta só a gente olhar isoladamente gênero. Se a gente for olhar isoladamente gênero, a gente não percebe as desigualdades que são geradas pela combinação de gênero e raça. E como as mulheres negras, por exemplo, no quesito renda, elas ganham menos do que homens negros, que ganham menos que mulheres brancas, que ganham menos que homens brancos. Então, é preciso olhar esses marcadores de maneira combinada e temos evoluído nos estudos academicamente sobre isso. Eu acho que na política, e como teoria e prática andam juntas, na política também surge essa necessidade social e das pessoas que são as lideranças políticas de trazer essas discussões mais complexas para o pleito. Então, quando a gente traz um discurso renovado, que não é só discurso, não é só retórica, o que Divaneide traz, o que Brisa traz no trabalho dela, que eu apresento, não é só uma questão identitária, às vezes, como a esquerda, eu nem gosto dessa palavra. A esquerda costuma, você é uma questão identitária. E eu ia lhe perguntar sobre isso. Pois gosta, porque é como se as pessoas brancas não tivessem identidade, né? A branquitude, você ser branco, você, tipo, antes das cotas raciais, 90% da academia ser de pessoas brancas, isso não é identidade. Identidade é um negro, que é o mínimo, que é o que tem menos vagas. Então, a gente se coloca em uma outra posição, sai daquela posição de vítima, a gente quer propor, a gente quer criar, a gente quer ditar novos rumos e as pessoas se identificam com isso também. Então, eu acho que essa identificação, eu acho que foi o principal motor, assim, que contribuiu para que a gente tivesse sucesso nessa campanha eleitoral. Perfeito. Sobre essa questão identitária, Aline, a gente percebe que existe realmente uma celeuma, uma polêmica entre a própria esquerda, né, entre jornalistas, se a questão identitária realmente ela deve ser enfocada, se deve se deter com a questão política. Contudo, como a gente conversou, a própria eleição de Diva, que também tem essas pautas, Brisa, mais ainda, Brisa defendeu explicitamente a pauta LGBT, por exemplo. Então, mostra que talvez seja o caminho, pelo menos para o legislativo. É mais ou menos isso? Eu acho que muito mais do que pensar em identidade isoladamente, porque tentam nos taxar, quando falam da questão identitária, como se nós só pensássemos ser negro, independente do sistema capitalista. Como, a questão LGBT, vamos colocar o LGBT presidente de uma empresa e pronto, acabou a discussão. Não se trata disso. E a gente, inclusive, por sermos pessoas negras, pessoas de esquerda, a gente sabe que as estruturas sociais elas só mudam quando as estruturas econômicas mudarem também. E que a questão racial ela é central para a gente pensar na superação das desigualdades. Então, muito mais do que colocar a questão, e aí eu sou contra aquela ideia, inclusive tem um meme, sou contra isso, né? Eu sou contra a ideia de umas Olimpíadas de opressão. Porque a questão racial é mais importante do que a questão econômica. Porque a luta de classes é mais importante do que a questão LGBT. Porque tal questão é mais importante do que as mulheres. Não. A visão interseccional, que justamente foi fruto da produção intelectual das mulheres negras, essa visão interseccional, esse ângulo de visão, é para perceber que as relações sociais elas são complexas e a gente não vai encontrar soluções simples para problemas complexos. Né? Então, as pautas consideradas identitárias são pautas, na verdade, de grupos sociais que nunca tiveram voz, nem na esquerda, nem na direita, nem em lugar nenhum. Então, assim, você tem na esquerda espaços em que estão homens brancos dizendo para as mulheres que não, que aquela pauta não é o momento, enfim. Então, a gente precisa receber essas pautas. Eu já fui, não sei se você sabe, Cefas,
eu já fui taxada de muito pós-moderna. Porque é como se você falar de questão racial e questão de gênero com profundidade. Eu já li Judith Butler, eu já li vários autores que são, sim, pós-modernos e pós-modernidade. Olhar a realidade social a partir desse momento em que tudo é muito efêmero, em que as relações de trabalho a gente não tem mais aquela carteira de trabalho, aquela segurança, você tem a uberização da economia. Então, a gente não tem como enfiar a realidade na teoria que a gente quer. A gente pode pegar das teorias aquilo que é relevante e aplicar na sociedade entendendo. É uma via de mão dupla. Não pode ser só uma coisa ou só outra. Então, eu acho que quando a gente traz as pautas identitárias, as pautas, que eu não gosto dessa palavra, as pautas ligadas às desigualdades raciais, à superação da desigualdade de gênero, a gente quer que essas lutas elas estejam combinadas com a luta contra a desigualdade social, a luta de classes, entendeu? Então a gente quer dignidade e a gente sabe que o fato de você ser negro na sociedade contribui para que você tenha menos oportunidades. O fato de você ser mulher na sociedade também. O fato de ser uma mulher lésbica, esse é um fator também que traz muitas consequências em diversos ambientes que essa pessoa frequenta. Você ser uma pessoa indígena, os indígenas estão perdendo suas terras, estão morrendo. E quem defende os indígenas também estão sendo assassinados. Então, é muito complexo para a gente separar, o econômico é mais importante do que a questão racial ou qualquer questão que seja. Um belo raciocínio. E só para tornar mais complexa ainda, a conversa aqui está ótima nesse sentido, também não basta ser negro ou ser mulher, por exemplo, porque Bia Kicis e Carla Zambelli e Michele Bolsonaro são mulheres, mas estão longe da pauta das mulheres, como Hélio Negrão é negro e também está muito longe. Não basta também ser. Perfeitamente. Ainda há essa complexidade a mais. Perfeitamente, porque... Não, e tem algo assim, que eu vou dizer até que é polêmico. Polêmica, Aline Juliette. Eu não gosto da palavra sororidade, assim, do sentido sororidade. E aí, como assim a Aline Juliette não é feminista? Porque tem muita gente que fala sororidade como se fosse uma questão essencialista, pelo o fato de eu ser mulher, de eu ter um aparelho reprodutor feminino, necessariamente eu vou me conectar e temos que nos apoiar. Mas quando a gente olha para as questões raciais, a gente percebe que as mulheres negras, em muitas situações, elas são desrespeitadas, preteridas por outras mulheres. E não é porque falta sororidade. Uma patroa que desrespeita uma empregada doméstica, que trata ela, diz que ela é quase da família, mas não deixa ela abrir a geladeira, ela dorme num canto insalubre. A gente vai cobrar dessa mulher branca sororidade? É porque é outra mulher, você tem que... Não, porque ela está desrespeitando por uma questão de classe. A questão da classe fala mais alto do que a questão exatamente. Do gênero feminino. Do gênero. Então, eu sou contra essa ideia de essencializar as relações. Eu vou votar nele porque ele é negro. Sim, mas quais são as pautas? O que é que ele propõe? Ele é contra o racismo? Ele traz ideias que são relevantes para a gente superar essa situação? Vou votar porque ele é negro, vou votar porque ela é mulher, não é suficiente. Ao mesmo tempo, as ações afirmativas, como a gente tem agora na Justiça Eleitoral, de obrigar os partidos políticos a 30% do financiamento de campanha ser destinado para as mulheres. Não é obrigado a botar 30% de candidatura de mulheres e que isso é necessário. O financiamento tem que ser proporcional. O que acontecia? Era 30% de candidaturas de mulheres e o financiamento ia todo para os homens, ou grande parte, e as mulheres ficavam sem condições de fazer uma campanha eleitoral. E assim você... Por um lado, você tinha uma medida formal de, a mulher, você pode ser candidata, mas não dava a essa mulher condições de fazer campanha. Então, saber que não basta ser mulher é importante, mas saber que as mulheres precisam de condições de fazer uma campanha que a presença delas é fundamental para a sociedade democrática, isso também é muito relevante. Então, é um papo complexo que a gente vai aprendendo juntos a como construir essa nova sociedade que a gente quer. Perfeito! Estamos aqui conversando com Aline Juliette, que é advogada, suplente de vereadora e está aqui falando sobre
pautas interessantíssimas. Você falou que gosta de polêmica, vou polemizar agora, posso? Pode. Um assunto que é muito interessante, que eu gosto de enfocar também, até me meti numa treta no Twitter ontem, até me arrependi, é sobre... Eu sempre me arrependo dessas tretas. Eu adoro o Twitter, meu minha Deus, rede social preferida. Antigamente eu me metia em treta no Facebook, agora eu tô me metendo em treta no Twitter. Eu transferi. O Twitter é muito bom. Aline, eu me meti numa... A gente fala treta, mas na verdade uma polêmica, né, intelectual entre os usuários, sobre papel da esquerda, da militância de esquerda. Muita gente, eu incluso, em contrapartida de duas pessoas, defendendo que às vezes a esquerda, com boa vontade, com boas intenções, é chamada de esquerda cirandeira. Ela se mete em discutir o sexo dos anjos, exagera um pouquinho na forma ingênua de ver a vida, quando na verdade às vezes a luta é contra o fascismo ou é contra candidatos que representam perda de direitos. Como é que você vê isso, Aline? Existe realmente uma militância de esquerda que se ilude um pouquinho, chamada esquerda cirandeira, que gosta de uma ciranda para resolver as coisas? Entrando na polêmica, já Vamos lá. Falando de polêmica, eu vi no Twitter uma vez e eu concordei com a pessoa, disse que não gosta desse termo esquerda cirandeira, acha pejorativo, eu também acho. Porque é como se a ciranda, que é um elemento, e aí discuto assim, militando muito, super problematizando uma coisa. Mas já que vamos polemizar, vamos polemizar. Vamos polemizar. A ciranda, que é um elemento cultural super importante da nossa sociedade, e isso ser ligado a algo que a pessoa é boba, a pessoa esquerda cirandeira, isso é ruim de ser feito, entendeu? É colocar um elemento numa situação que não é jocosa, entendeu? Então, primeiro, eu não gosto do termo esquerda cirandeira. Por outro lado, eu acho que quando a gente vai tratar do debate democrático, eu acho difícil que a gente fale... Não, eu não vou nem dizer difícil que falem questões mais importantes, porque eu considero que eleger Lula no primeiro turno é uma questão fundamental para a nossa democracia, que não há, na minha opinião, não há espaço para a gente ficar discutindo nesse momento, fazer um voto de primeiro turno, protesto, a gente está lutando contra o fascismo e o autoritarismo, são sigilos de 100 anos de cartão corporativo, a gente não tem acesso das rachadinhas do filho de Bolsonaro, a gente não tem mais acesso à transparência, que lá no governo Dilma foi aprovada com a lei da transparência. Então, a lei do acesso à informação. A gente está numa situação muito dramática para a nossa democracia, e aí eu diria que não é um problema exatamente de uma certa esquerda. Na verdade, eu acho que a leitura política de alguns grupos, algumas pessoas, são leituras que são deslocadas da realidade, são leituras despreocupadas com a gravidade da situação que talvez precisasse, porque eu na época, eu já me indignava muito na época da eleição de Dilma e Aécio, com grupos de extrema esquerda. Olha aqui, Aline, chegou um queijinho e outra. Obrigado, Ricardo. Com grupos de extrema esquerda, digamos, que dizia, porque a política do PT e a política do Aécio Neves é a mesma coisa, do PSDB. Porque Dilma colocou Joaquim Levy e, enfim, esquecia todos os avanços sociais e vidas que foram transformadas pelas políticas do PT. Então, eu já achava isso dramático, ridículo, não entendia. E agora, que a gente está na luta contra Bolsonaro, contra o bolsonarismo, que foi contra a vacina, que, assim, várias pessoas morreram e, infelizmente, eu perdi minha tia. Eu perdi uma tia para a Covid, que era religiosa e que a gente via nos ambientes religiosos muitos discursos de que que isso aí estavam inventando, na época que a governadora fez o decreto de que as igrejas não deveriam fazer eventos presenciais e que pessoas idosas não deveriam frequentar. A igreja que ela frequenta fez reuniões, minha tia chegou aí. Não estou dizendo que ela se contaminou lá, mas a gente está vivendo uma realidade em que nenhuma pandemia foi suficiente diante do bolsonarismo de colocar as pessoas colocarem os pés no chão.
Então, assim, ao contrário da pergunta que tem uma parte da esquerda, eu acho que nossa sociedade vive um momento muito difícil, muito dramático. Sim. E que precisamos apelar às pessoas progressistas, realmente, de esquerda, que talvez estejam com um discurso um pouco frágil, de que, companheiros, a gente precisa colocar os pés no chão, a gente precisa vencer o bolsonarismo, e aí a gente vai se unir e vai convergir nesse momento. 2022 é o ano das nossas vidas. Sim. A gente tem que convergir para vencer isso no primeiro turno já e parar qualquer discussão que tenha sobre urna eletrônica, essas besteiras todas que ele fala. Perfeito. Vou falar um pouquinho aqui os anunciantes da equipe. Dá tempo de você comer um queijinho e molhar o bico, né? Como eu dizia. Lembrando que nós estamos no programa Conversa de Botequim. O programa tem filmagem de José Agro, produção de Raquel Lucena, Ananda Carvalho na assistência de produção. Nós temos o apoio logístico dos queridos Lula Belmont e Ricardo Nelson. Nós temos o apoio do Adurne Sindicato, Sindipetro, Sinsp, Anoreg, Saiba Mais e Francisca Seguros. Você pode comentar, você pode interagir com o programa, pode dar sugestões. O programa é interativo e é todo ao vivo aqui no Bardaus Comida e Arte, em loco aqui. Agradecer a quem está aqui. Lembrando que estamos num bar em funcionamento. Às vezes o barulho é normal, faz parte do processo, mas enfim. Aline, tocar, já que você gosta de polêmica e eu também, vamos tocar em outro assunto delicado. Você é mulher, negra. Eu lhe pergunto, como é a questão do assédio? Existe machismo, existe assédio, seja na política como um todo, seja na esquerda? Como é que isso funciona na sua visão pessoal? Sim, olha, eu estudo sobre isso. Não apenas sou uma mulher negra, como a questão li Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. E a gente percebe como a hipersexualização das mulheres negras não é algo surgido agora na contemporaneidade, né? A hipersexualização das mulheres negras é um movimento, é um mecanismo, é uma opressão que desde a época da escravidão, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, o livro dela trata da realidade dos Estados Unidos, acontece, e aí muitas pessoas no Brasil, elas romantizam a miscigenação. Sim. Especialmente por eu trabalhar a pauta racial, né? Exatamente. Porque o nosso país é miscigenado. É uma democracia racial. Essa coisa de dividir negros e brancos, né? Miscigenar. De onde veio essa miscigenação? De muitos estupros de mulheres negras, inclusive, né? E que filhos de mulheres que eram quase da família, sim, que eram criados como quase da família, mas que eram da família mesmo, eram filhos do patrão e que estavam ali. Isso acontece muito. E acontecia e continua acontecendo. E aí eu, dentro desse contexto, quando eu passei a me entender enquanto mulher negra, hoje eu falei com o pessoal do curso de serviço social, do primeiro período, hoje de manhã, sobre o movimento negro. E aí eu começo em algumas palestras, já falei no IFRN também, falando assim, boa noite ou bom dia, meu nome é Aline Juliette, tenho 32 anos e sou negra apenas 10. Antes eu era morena. Muito bom. E isso é uma paráfrase do livro de Bianca Santana, que é uma jornalista, que ela começa também dizendo o nome dela, quantos anos ela tem e há quanto tempo ela é negra. Porque aqui no Rio Grande do Norte, e eu acredito que em outros lugares do país também, essa questão de você ser uma pessoa negra e se dizer negra e se identificar negra, era como se você se aproximasse de algo ruim, de algo pejorativo. E aí quando eu comecei a dizer, olha, sou uma mulher negra, vários amigos, isso já foi na época de faculdade, não, Aline, mas você não é negra. Olha a sua cor, você não é tão escura. Você é morena. Você é morena. E morena, o que morena comunica, diz? Quando eu, enquanto advogada, chego no espaço e falo que sou uma mulher negra, me identifico enquanto uma mulher negra e parei de alisar os cabelos, porque eu alisava os cabelos. E isso faz a gente negar a nossa própria identidade, o racismo faz a gente negar a nossa própria identidade, faz com que exista uma problemática muito debatida dentro do movimento feminista negro, que é a solidão da mulher negra. Então essa hipersexualização, ela é transmitida também para os relacionamentos, para o fato de que mulheres negras sejam enxergadas apenas como aquelas mulheres que são para você ficar, que são para você levar na sua casa, mas não apresentar para os amigos. Eu, infelizmente, já passei por situações desse tipo, já tive a oportunidade de conversar com a pessoa e dizer, olha,
você dizia pra mim que você não queria namorar, né? Tudo bem. Mas depois de mim você namorou, e porque a gente voltou depois, eu não aprendi não a lição, né? Essas coisas do coração são difíceis. E aí, depois de mim, você namorou com essa branca, porque você não queria namorar. Aí agora você tá comigo, mas você não quer namorar de novo. E aí a gente passa por isso, eu passei por isso. E não é fácil você se entender e você entender que isso não é um problema seu. Né? O racismo não é uma problemática negra. É estrutural. E é uma problemática branca. Quem precisa mais olhar para si e ver se está reproduzindo ações racistas são os brancos, porque são quem são beneficiados, né, dessa estrutura racista. Então, a pessoa branca, mesmo que ela não queira, ela está disputando uma vaga de emprego com a pessoa negra. Ela vai ser beneficiada pela estrutura racista, a depender do lugar que ela está indo buscar esse emprego. Aí vão olhar, esse seu cabelo não atende o perfil aqui da nossa loja. Aí tem aqui a menina branca do cabelo liso que vai atender aquele perfil. Então, assim, mesmo que a menina branca do cabelo liso não seja uma pessoa de atos racistas, dentro dessa estrutura racista existe um beneficiamento. Então, eu, enquanto mulher negra, dentro desse processo, é doloroso, né? Mas dentro da agência política que eu alcancei, que eu me proponho, e eu estou fazendo um curso de oratória agora. Agora ninguém lhe segura. Eu estou pregando a palavra desse curso de oratória, sabe? Eu adoro. Mas é caro. E tem muitos médicos. Eu até divulguei que ia estar aqui, não sei nem se a galera está assistindo. Opa. Mas eu cheguei na primeira aula. E aí tinha um textinho assim, pra você dizer o líder que marcou sua vida e várias coisas. Aí eu fui lá na frente, você tem um palco. Diz, oi, boa noite, colegas, tudo bem? Eu sou a Aline Juliette. A frase que eu mais gosto é existirmos, a que será que se destina, que é da música Cajuína, do Caetano Veloso. E o líder que marcou minha vida tem a ver com isso, para a gente refletir sobre o nosso propósito, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Quando eu disse isso, uma sala assim, cheia de médicos, um bocado que tava olhando pra mim, baixou o olhar, sabe? Assim, é difícil para pessoas que vivem nesse ambiente, que o PT é antipetista, que o PT é demonizado, e que não se espera que você tenha um petista ali, uma mulher negra, orgulhosa de ser de esquerda e de admirar o presidente Lula e dizer isso publicamente, as pessoas não esperam. Então, eu, por já ter adquirido essa segurança, apesar de toda a violência racista, todo o preconceito sofrido, eu adquiri essa segurança, então eu gosto de chegar nos lugares, mesmo estando numa sala cheia de médicos, que eu sei que a maioria não são de esquerda, e é raro, na verdade, ter um, e dizer, olha, o líder que eu admiro é Luiz Inácio Lula da Silva. Para mim isso é muito importante, eu gosto muito. Perfeito. Eu vou deixar você comer o queijo também. Lembrar que você pode fazer perguntas, agradecer aqui a equipe, estamos no Bardalos aqui em funcionamento. Daqui a pouco tem show de Rose Flor do Caeté, que já está aqui. Daqui a pouco o show dela aqui vale muito a pena, fique ligado. E tem aqui um comentário, Marcos Andrade, boa noite, gostando muito da entrevista, parabéns. Se for um dos médicos do curso, esse aí já se convenceu. Agora vamos para treta e vamos para coisas polêmicas de Twitter. Aline, existe aquele conceito que eu leio muito com as minhas amigas, eu sigo muitas mulheres no Twitter, eu leio isso muito com amigas. O esquerdomacho existe, que é de esquerda, deveria ter uma pauta mais libertária, porque da direita a gente não espera nada, não vai esperar. Mas de homens de esquerda a gente espera que não sejam misóginos, nem sejam machistas. Eu pergunto direto ao assunto, existe o tal esquerdomacho? Existe. Esquerdomacho existe, e pode ser você, inclusive, que está nos assistindo, você pode ser um esquerdomacho. E deve olhar para suas ações, no sentido de que, quando a gente vê uma notícia de assédio, é muito comum hoje que falem que ele votou, a gente já sabe, como se necessariamente fosse um cara bolsonarista. E quando a gente vai ver do que é assédio de verdade, às vezes você está num ambiente de esquerda, com um companheiro que você confia, ou deveria confiar, e aí tem um abraço se insinuando, intimidade forçada, algo que ultrapassa aquele limite, e aí isso torna tudo muito constrangedor para a mulher, que é
é próxima, que está ali. A gente vê homens casados, e aí eu não estou falando só da esquerda, mas estou falando do nosso convívio. Então, se eu sou uma pessoa de esquerda, eu convivo muito com pessoas de esquerda. Então, a pessoa está lá no seu relacionamento e mandando mensagem linda, no seu amigo, sabe? Aí não cabe, não existe esse tipo de flerte. Se você está no seu relacionamento monogâmico, e mesmo que não fosse monogâmico, eu não estou interessada em me relacionar com uma pessoa que está se relacionando com outra pessoa. Então, existe um desrespeito e uma hipocrisia, de fato, porque muitos desses homens, eles, no discurso, as mulheres têm que ser livres. Porque eu defendo os direitos das mulheres, e por trás estão assediando as companheiras que são de esquerda. Eu já recebi comentários em determinado momento da minha vida, disse, olha, eu vou me resguardar um pouco mais, vou esperar conhecer a pessoa, ter vários encontros, para poder partir para alguma intimidade com essa pessoa. E receber comentários como, você não é de esquerda? Por que você está agindo assim? Não, eu tenho esse direito, né? O corpo é meu, você não defende a autonomia sobre o meu corpo? Desculpa, tá batendo aqui no microfone. Será que você não pode escolher, né, não se relacionar intimamente com aquela pessoa e ele lidar bem com isso? Então, a gente passa por situações como essas, tentam sim usar da assimetria de gênero que existe, da dominação masculina, para tentar nos constranger. E eu vi até da companheira ali, a cabeça balançando, que isso é verdade, que acontece. A gente vê demais. Você viu aqui, Gorete, e eu vi aqui Rose, que tem textos maravilhosos sobre esse assunto no Facebook dela, também olhando assim com a cabeça. Pois é, então esquerda macho existe. Espero que não seja você. Se for você, vamos melhorar aí sua postura. Os homens têm que estar em construção, né? Eterna. Eu estou em construção também. Minha filha e assessora para assuntos gerais, que é a Ananda, também, eu me consulto muito com ela. E realmente é verdade, os homens têm que se reconstruir. O mundo é para frente, o mundo não pode mais, os homens não podem mais se comportar como antigamente, como a geração do meu pai, dos meus tios, não pode. Estamos em 2022, né, afinal de contas. Aline, agora outro tema delicado, mas agora em questão já partindo para outra vertente. E essa questão da mortandade da juventude negra, se fala tanto, assim, em todo lugar, no Rio Grande do Norte nós temos números em relação a isso, no Rio de Janeiro a tragédia, a chacina na favela, no Complexo do Alemão, sempre são mais jovens e quase sempre negros, né? Quase todos negros. Como é que você vê isso? Como a gente pode trabalhar as polícias, trabalhar a segurança pública de uma maneira geral, enquanto político ou enquanto ação, para diminuir essa matança da população negra? Olha, esse é um dos maiores desafios para qualquer gestor, para que os movimentos consigam também dialogar. Eu vou dizer de uma experiência que eu tive na época que eu estava na Comissão de Direitos Humanos da OAB. Eu estava ali com o vice-presidente e a gente foi fazer uma inspeção num presídio feminino aqui em Natal. Saúde. Obrigado. Obrigado. A gente foi fazer uma inspeção no presídio feminino, então era OAB, Ministério Público, da Justiça, tinha um comitê estadual de combate à tortura, e a gente enfrentou tanta dificuldade até para entrar, né? A gente chegou, a diretoria do presídio considerava que, bom, vocês são militantes de direitos humanos, então parecia que a gente queria desordem. Parecia que a gente queria desordem do ambiente e para a gente conseguir alcançar as soluções necessárias para a problemática da segurança pública, a institucionalidade tem que dialogar também com os movimentos, que tem que dialogar com os direitos humanos, a Ordem dos Advogados do Brasil, com o Ministério Público. Essa solução ela vai vir conjuntamente. Ela não vai vir só da repressão, ela não vai vir só do debate do movimento, ela não vai vir isolada. Então é muito difícil ainda no Brasil que a gente consiga construir um diálogo. Na verdade, quando eu disse para você, e aí eu vou trazer um outro tema, né? Que foi aquele que eu estava numa sala com vários médicos e falei que admiro o presidente Lula, e as pessoas baixaram a cabeça, as pessoas não estão, e aí é o que eu desejo promover, as pessoas não estão acostumadas a dialogar
com aquilo que elas não estão acostumadas, com o que elas consideram diferentes. As pessoas, cada um quer conversar na sua bolha. Então, na questão da segurança pública, a polícia só quer conversar com polícia, o Ministério Público só com o Ministério Público, a advocacia só com a advocacia. E a gente não consegue construir o caminho necessário para essa mudança. Então, eu me sensibilizo muito. Aqui em Natal teve o caso do Gabriel, um menino indo de bicicleta para a casa da namorada, assassinado por agentes da segurança pública, por quem deveria nos proteger, a família perder um ente querido de 17 anos. No Rio de Janeiro, essas chacinas, que infelizmente ganham um ar de naturalidade. Sim. E que é muito triste, porque em 2020 a gente viu o caso de George Floyd, e que mesmo na pandemia gerou uma comoção mundial, várias pessoas indo para a rua, Black Lives Matter, as vidas negras importam. E quando a gente vê um caso como o do Genivaldo sendo asfixiado dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, aqueles mesmos artistas, aquelas mesmas pessoas que usaram sua rede social para postar uma tela preta em protesto, porque o George Floyd morreu nos Estados Unidos, foi assassinado pelos policiais dos Estados Unidos, não utilizaram sua visibilidade para trazer também o protesto frente ao assassinato daquele negro brasileiro no estado de Sergipe, da Polícia Rodoviária Federal. Então a gente tem, nessa problemática do genocídio da juventude negra, uma infeliz naturalização dessa situação. Então, a sociedade civil, ela não é mobilizada, porque os meios de comunicação, esses sensacionalistas, se você for assistir, eles primeiro buscam culpabilizar a vítima. O que foi que aquela pessoa fez para morrer? O problema não foi a morte, o que a pessoa... O que a pessoa fez, né, para merecer morrer. Então, é muito difícil você socialmente promover uma mudança como essa que a gente deseja. De que os meninos negros, eles tenham a liberdade de ir para a escola, de estudar, de fazer sua vida, de crescer autonomamente, com liberdade. Como é que a gente consegue fazer isso? Se a gente tem uma polícia racista, uma política racista, se as instituições, as escolas, eu fiz pesquisa de mestrado em escola, e a questão racial apareceu como uma questão não dita. Eu cheguei a participar de um conselho de classe que um aluno muito problemático, os professores reclamando, e teve um professor mais sensível que disse: olha, este aluno ele é preto. Ele diz para mim que quando ele está vindo no ônibus, as pessoas escondem a bolsa dele. Que ele passa por situações muito difíceis em casa. Então, essa dificuldade que ele está tendo na sala de aula, reflete também essas dificuldades que ele tem, né, na vida. E aí, uma outra professora, não por maldade, mas disse: mas fulano não é preto não, ele é moreno. Pronto. Aí você esquece a questão de toda a problemática envolvida, que talvez pudesse a gente começar a pensar em soluções, e aí você minimiza e passa uma borracha. Então, a problemática do genocídio da juventude negra, ela entra neste grande imbróglio que as pessoas não querem olhar de frente para isso, naturalizam, e aí fica muito mais difícil a gente encontrar uma solução. Perfeito. Estou aqui conversando com Aline Juliette, advogada, feminista negra e militante política e suplente de vereadora. Aline, a produção está me dizendo aqui que tem 50 minutos de programa já. Já? Já. Eu tinha mais 28 perguntas para fazer para você. Por mim, eu ficaria aqui até 10 da noite, mas tem um show de Rose Flor daqui a pouco, né? Eu vou para aula de passistas, agora do Odara, já vou fazendo aqui um merchan da escola que tem ali na Ribeira. Que maravilha. Eu me inscrevi, aí quem faltar hoje, gente, perde a aula. Então eu tenho que sair daqui Pronto. e ir para minha aula para aprender a sambar. Que maravilha. Então vamos para as perguntas finais, reta final. Reta final só poderia ser política, claro. Aline, muita gente esperava, acho que até quando eu lhe entrevistei na PNTV, eu perguntei isso, que você saísse candidata a algum cargo, só que você decidiu não sair candidata. Qual é a sua posição política partidária em relação a essa eleição desse ano? Olha, eu objetivamente tenho uma missão esse ano, que é trabalhar nessa campanha eleitoral fortemente, porque 2022 é o ano das nossas vidas, e assim, precisamos eleger o presidente Lula, precisamos reeleger a governadora Fátima. Estou apoiando, e assim, tenho pela segunda vez, e tenho todo o carinho, e que eu puder falar
sobre a nossa identificação, o deputado estadual Francisco do PT, tá aqui no meu coração. Estaremos apoiando também a companheira Samanda Alves, que é pré-candidata a deputada federal. E dentro dessas questões partidárias, já que a gente está falando de polêmica, meu voto é para o senador Carlos Eduardo. Quem não gostar, não gostou, mas a gente precisa respeitar e aí a liderança política, sabe, de quem constituiu. E ontem eu fiz um post em solidariedade, né, ao senador Jean, a quem eu tenho muita gratidão. E a gente fez campanha junto, ele foi candidato a prefeito. E as construções políticas, as alianças que a gente precisa fazer para vencer o bolsonarismo, para a construção não só da campanha local, mas também em nível nacional, o PT coletivamente debateu e trazendo também essas questões, essas articulações, né, que tiveram uma grande participação das nossas lideranças. Não faz sentido você estar num partido, você estar num espaço coletivo que você não confia nas suas lideranças. Então, sem dúvida, agora a nossa chapa é essa. É Lula, Fátima, a minha, né? Francisco, Samanda e para Senado, Carlos Eduardo. Inclusive, o próprio Jean Paul Prat virou amigo de infância de Carlos Eduardo. Os dois, eu tô falando sério, os dois postam fotos abraçados, né, nas redes sociais deles, né? Olha, Quem predicava ou vaticinava uma briga entre os dois, perdeu. É verdade. Jean, que eu tive a oportunidade de conviver com a campanha, ele é uma pessoa muito generosa. Para mim, Jean Paul é um dos principais quadros do Partido dos Trabalhadores, e não em nível local só, em nível nacional. E ele teve uma postura tão resiliente, né, porque, enfim, se Jean quisesse mudar de partido, ser candidato por outro partido, diante de todo o mandato que ele pôde fazer, desde que ele assumiu, ele era suplente, né, da senadora Fátima, e assumiu. Ele fez um excelente mandato, e ele tinha a oportunidade, sim. Até ofereceram, partidos ofereceram, para ele ser candidato. Partidos ofereceram, e ele, nessa consciência, nessa leitura política muito inteligente que ele sabe fazer, ele está novamente como suplente de Senado, aproveitando do capital político ao qual ele construiu, e levando, sim, o nosso candidato agora, que é Carlos Eduardo, a acessar espaços, a dialogar, e é o candidato que nós temos para vencer, né, o fascismo, para vencer esse outro lado que é as piores políticas neoliberais. Então, a gente está trabalhando conjuntamente e eu espero muito que quem se sinta progressista possa, nesta eleição especificamente, mesmo que não goste muito de se envolver com política, possa buscar ser um pouquinho mais ousado. Então, assim, se você não gosta muito de falar, fale com seus primos, fale com aquelas pessoas que você tem mais intimidade, da importância que essa eleição tem para as nossas vidas e que a gente tem que vencer o fascismo juntos. Perfeito, explicado aqui. Lembrando que a produção está em contato com a assessoria do senador Jean Paul Prats e será um dos próximos entrevistados aqui no programa. Então teremos o senador Jean Paul Prats aqui falando sobre, eu vou perguntar para ele, eu apostei uma grade de cerveja, como ele vai estar em algum cargo alto da Petrobras ou Ministério das Minas e Energia. Vou perguntar isso para ele em loco, ver se eu tenho mais chance de perder essas cervejas ou de ganhar. Eu não tô sabendo. Passarinhos de Brasília me contaram, né? Bem, de qualquer forma, a gente está indo à reta final do programa. Deixa eu ler o comentário aqui. Lucinete Araújo. Lucinete está sempre aqui ao vivo, mas está em Recife. Curta Recife bastante, aproveite aí a bela praia de Boa Viagem. Excelente entrevista com a grande Aline Juliette, com algumas questões muito esclarecedoras. Parabéns pelo programa sensacional. Olha, Que bacana, Lucinete. Valeu, semana que vem você está aqui ao vivo, em loco. E estamos terminando o programa. Por mim, como eu disse, eu ficava aqui até 10 da noite, mas você tem que ir para o seu curso, para aula de dança. Rose Flor vai assumir o palco aqui, juntamente com Bianca Madi. Agradecer a todo mundo, agradecer a Gorete, presidente da Samba, do Beco da Lama, amiga maravilhosa. Agradecer a Carlos Eduardo Fernandes Amorim, velho amigo aqui de adolescência, empresário. Agradecer a todo mundo que está aqui, a todo mundo que participou de alguma forma, fazendo barulho, silenciando. Tudo faz parte do processo, né? E tudo é muito mais, como diria Caetano. É uma conversa de botequim, né?
É, o Conversa de Botequim. E agradecer a você, Aline. Obrigado. Obrigada. Foi um programa maravilhoso. Sucesso a você em todas as suas empreitadas. Muito obrigada, eu adorei participar. Eu adoro me comunicar e agora estou fazendo um curso de oratória, então eu vou... Agora ninguém lhe segura. Ninguém me segura mais. E quero melhorar meus gestos, minhas expressões faciais. Vocês vão ver eu ainda melhor nos próximos episódios. Nossa, próximos episódios é igual a próximas eleições. Aline, muito obrigado. Agradecer aqui a equipe maravilhosa, Raquel Lucena, Nala Carvalho, José Agro, aos queridos Lula Belmont e Ricardo Nelson. Confira sempre o programa Conversa de Botequim. Obrigado a todos os apoiadores, SINSP, Anoreg, Adurno Sindicato, Sindipetro, Francisca Seguros e Saiba Mais. Um grande abraço e até a próxima sexta-feira. SINSP é de luta.